sendo assim, meus irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, assim como mesmo os irmãos estão. No livro de 2 Timóteo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã uma mensagem, nós nos levarmos a pensar a excelência das Escrituras. E o texto se encontra, como eu disse, em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 14 até o verso 17, que diz assim: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, eis que aqui estamos, Senhor, diante da Tua igreja, para, mediante a Tua palavra, Senhor, falar aos irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai amado, e que o Senhor venha fazer com que essa palavra que chegou ao meu coração, eu possa transmitir aos irmãos, para que, juntamente com eles, nós possamos ser edificados. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e tudo aquilo, Pai amado, que tem nos separado do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu preciso dizer aos irmãos, antes de entrarmos na pregação, para que a gente entenda o contexto onde nós estamos inseridos, quando Paulo escreve a carta a Timóteo, não só a segunda, mas também a primeira carta, Paulo ele se encontra preso. Diferentemente daquela primeira prisão que é narrada em Atos dos Apóstolos, Paulo ele se encontra agora sob um regime bem severo de prisão. Ele se encontra nas masmorras das prisões em Roma. E isso é muito difícil porque, na mesma carta aqui, Timóteo, você lendo a carta, você vai ver que as pessoas tinham dificuldade em visitar Paulo. Tanto que ele pede oração por Onesíforo, porque esse homem, de todas as maneiras, tentou visitar Paulo. E isso era perigoso. Isso podia causar-lhe até mesmo a morte. Mas Paulo não deixa de citá-lo aqui. E sabendo Paulo daquilo que o esperava, então ele começa a escrever essa carta a Timóteo. Então ele começa a tratar, desde a primeira carta a Timóteo, ele começa falando das discussões acerca da adoração. Ele instrui Timóteo acerca das viúvas, dos pastores, dos líderes, do amor ao dinheiro e de tudo aquilo que cerca a vida de um pastor para um bom ministério. A preocupação de Paulo, ao partir deste mundo e encontrar-se com o Senhor, era deixar um homem preparado naquela igreja, para que a igreja pudesse caminhar bem e saudável. Esse era o intento de Paulo quando ele escreve a carta a Timóteo. Porque no verso número 6 do capítulo 4, ele vai dizer assim: Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Ou seja, Paulo sabia que ele não iria mais sair daquela prisão. A única forma que ele ia ver novamente a luz do sol, talvez, e os irmãos, seria quando ele estivesse sendo executado. Como de fato ele foi. Ele foi decapitado. Então, para que nós possamos entender tudo isso que está acontecendo com Timóteo, Paulo chega ao capítulo de número 3. Quando ele chama a atenção de Timóteo, no versículo 1, ele diz assim: olha, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens maus, perversos, ambiciosos, se levantarão contra a igreja. Isso é uma realidade na vida da igreja onde Paulo estava e na qual Tiago também estava inserido. Então Paulo, ele chama a atenção disso para Tiago, para quê? Para que quando essas coisas sobreviessem a Timóteo, ele não levasse aquele baque de um iniciante, apesar dele ser um jovem pastor. Paulo tem essa preocupação de cercar Timóteo de todo esse cuidado para que ele enfrentasse um ministério que não é fácil hoje, que dirá naqueles tempos. Então, Paulo ele discorre isso, e no verso 14, como nós começamos a ler, apesar de nós estarmos diante de uma carta, quando eu li essa passagem, eu fiquei imaginando Paulo conversando tete a tete com Timóteo.
E a ideia que me veio à cabeça é que Paulo ele está falando de uma forma geral de todas as coisas, como eu citei aqui, do amor ao dinheiro, dos líderes e tantas outras coisas. Mas quando chega no verso 14, parece que Paulo, se estivesse na presença de Timóteo, ele diria assim: Timóteo, quanto a você, agora eu quero falar com você especificamente. Quanto a você, Timóteo, permanece, ele diz aqui, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Meus irmãos, quanto é importante nós estarmos convictos daquilo que nós aprendemos. Durante a pregação, eu vou citar alguns acontecimentos na Bíblia para que a gente possa entender aquilo que Paulo está falando. Eu espero lembrar de todos eles aqui. Mas nessa situação que nós estamos aqui, de aprender e ter convicção do que aprendeu, são duas coisas distintas. Você quer ver? Quantas coisas Judas aprendeu com Jesus? Mas ele não tinha convicção do que aprendeu. Tanto que ele traiu o mestre. Se nós formos para o jovem rico, ele aprendeu. Ao arguí-lo, Jesus ouviu da boca dele os 5 mandamentos, que tratava da relação do homem com Deus. Mas quando Jesus disse para ele assim, então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, ele recuou, porque ele era muito rico. Ele aprendeu, mas ele não tinha convicção daquilo que ele aprendeu. Então, é importante que, quando Paulo chama a atenção de Timóteo aqui, não é só aprender, é fixar na nossa mente e no nosso coração aquilo que nós aprendemos. Tanto é que Paulo, ao dizer mais à frente, ele vai assim, olha, porque desde criança, você aprendeu e conhece as Sagradas Escrituras. Se você for para o capítulo 1 de 2 Timóteo, você vai ver a narrativa de Paulo falando de Lóide, a avó de Timóteo, e Eunice, a mãe de Timóteo. E ele vai levar isso em consideração, por quê? Porque quando Paulo diz aqui que ele conhece as Sagradas Escrituras, é porque tanto a mãe de Timóteo quanto a avó de Timóteo instruíram Timóteo nas Santas Escrituras. A prova disso é que em Deuteronômio, no verso de Deuteronômio 14, ou melhor, no Deuteronômio 6, no verso 4, olha só o que diz a palavra de Deus. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes nas portas de sua casa, em seus portões. Timóteo, ele era letrado nas Santas Escrituras. Ele foi levado a conhecer as Escrituras. Então, Paulo agora chama a atenção de Timóteo, dizendo, olha, aquilo que você aprendeu e tem convicção, permanece nessas coisas. Para que quando vier tudo isso que eu te adverti aqui, você não caia no laço do diabo. Para que o amor ao dinheiro não venha fazer com que você abandone a fé. Para quando vierem os falsos mestres e os falsos profetas, você não dê ouvido a esse tipo de liderança. Mas naquilo que você aprendeu, permaneça fiel. Daí, meus irmãos, eu vejo a importância que nós, como pais, temos diante dos nossos filhos. É preciso que nós inculquemos na mente dos nossos filhos a palavra do Senhor. Porque nós estamos vivendo dias terríveis. Terríveis a ponto de nossas crianças terem sido ameaçadas. A ponto de nossas crianças serem levadas a conceitos horrendos, que muitas pessoas têm como normal, que encaram como normal, que para eles é a coisa mais natural do mundo. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós vemos quão terríveis coisas
essas pessoas têm defendido. As nossas crianças precisam estar protegidas. E nada melhor do que a palavra de Deus para que as nossas crianças se protejam dos ataques que vêm de fora. Nós temos que estar atentos, porque nós somos pais, nós temos responsabilidades sobre as nossas crianças, os nossos filhos. E Paulo, então, meus irmãos, ele vai continuar dizendo assim: porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui é o primeiro ensinamento que eu quero tirar para nós nessa manhã. A palavra de Deus, ela aponta para Cristo. Se a palavra de Deus que tem sido pregada para você em qualquer outro lugar não apontar para Cristo, deixe este lugar, ore por esse pastor, mas reaja, porque toda palavra ela aponta para Jesus Cristo. A prova é que Paulo está dizendo aqui, olha, para que a fé que você tem em Cristo Jesus. Nós não podemos, meus irmãos, nós não devemos aceitar nada menos na pregação do Evangelho, senão Jesus Cristo. Porque Ele é o único motivo de nós estarmos aqui. O único motivo de nós termos confessado a fé é porque a palavra de Deus chegou até nós. Então Paulo chama a atenção de Timóteo, e veja que Paulo está sendo bem agora particular ao falar com Timóteo. Você conhece as Sagradas Letras, e ela pode te tornar sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Provérbios, meus irmãos, no início do livro, ele vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E é esse temor que nós devemos buscar quando nós estamos diante da palavra de Deus. Se o que você tem ouvido, eu repito, não tem te levado a Cristo, reveja aquilo que você tem ouvido. Pense 2 vezes ao dar ouvidos àquilo que você tem ouvido. Porque se o que você não tem ouvido não tem levado a Cristo, com certeza, meu irmão, minha irmã, você tem sido levado para o inferno. Então Paulo continua. No verso 16 ele vai dizer assim: toda Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que Paulo está querendo dizer é que, de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Até o capítulo 22, na sua última palavra, o amém de Apocalipse, toda ela é inspirada por Deus. E o que quer dizer isso? Quer dizer, então, que Deus desceu dos céus e soprou nos ouvidos de Paulo: escreve isso aí. Olha, Jeremias, escreve isso aqui. Não. Deus, ele usou o Espírito Santo para que pudesse, não ditar, mas para que pudesse inspirar esses homens a escrever o que eles escreveram. É por isso que eu preciso tirar outro ensinamento desse texto. A autoridade da palavra de Deus, ela não está em quem está aqui pregando. Em qualquer um que esteja aqui. Em qualquer um. Em qualquer lugar do mundo. A autoridade não está aqui. A autoridade está em quem inspirou a palavra de Deus. Ou seja, a autoridade da palavra é transcendente. Ela é de fora para dentro. É Ele, o Deus de Israel, que inspirou a palavra. E é por isso que nós devemos dar ouvido à palavra, porque ela é verdade. De Gênesis a Apocalipse. Porque é a mesma palavra que diz que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Ela é a mesma palavra que vai dizer que aqueles que não se curvarem ao senhorio de Cristo irão para o inferno. E tudo isso é verdade. Tanto um quanto o outro texto é verdadeiro. Por isso que a palavra de Deus, meus irmãos, ela tem que ter excelência no nosso meio. Ela não pode ocupar outro lugar no nosso meio, senão o centro das nossas vidas e da nossa pregação. Paulo, então, ele vai agora
falar com Timóteo de uma forma ainda muito mais específica, porque ele vai citar algumas coisas agora que essa palavra inspirada ela pode fazer na vida das pessoas. O que ela pode fazer na vida daqueles que dão ouvido à palavra de Deus. E ele começa a dizer assim, um momento, por favor. Ele diz assim, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. A palavra de Deus, ela é útil. Ela não é uma palavra qualquer. Ela é útil. Aí Paulo vai dizer para que ela é útil. Em primeiro lugar, ela é apta, ou melhor, ela é útil para ensinar. A palavra de Deus nos ensina, em primeiro lugar, como adorarmos a Deus. Por meio de quem adorarmos a Deus. A palavra de Deus nos dá esse ensinamento. Mas é interessante, meus irmãos, que me veio à mente, quando eu estava preparando esse texto, que o ensino da palavra de Deus, e eu tomo aqui Jesus como o principal exemplo, há uma coisa interessante no ensino da palavra de Deus. Porque se você olhar para o ministério de Jesus, você vai ver que Jesus ele ensinou as multidões. Se nós formos para o Sermão do Monte, você vai ver que as multidões elas seguiam Jesus e quando chegou num determinado lugar, Jesus subiu ao monte e começou a ensinar aquelas pessoas. Bem-aventurados, 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 e os desdobramentos da bem-aventurança. Mas se você andar um pouco mais à frente, você vai ver que Jesus ele ensinou os 12. Por diversas vezes, Jesus ele proferia uma parábola, os discípulos não entendiam, então ele chamava os 12 e explicava aquela parábola. Então eles entendiam. Mas também Jesus ensinou 3 dos seus seguidores. Ele ensinou Pedro, Tiago e João, quando ele os levou para o Monte da Transfiguração. E ao descer de lá ele disse, olha, não conta isso para ninguém. O que vocês viram aqui é para vocês. É para vocês. Mas, meus irmãos, o mais incrível disso tudo é que Deus, Ele também ensina particularmente. Eu tenho certeza que você vai se lembrar quando Jesus, na praia, chama Pedro para conversar. Após Pedro ter negado Jesus 3 vezes. E, meus irmãos, eu fico imaginando essa cena porque, num dos evangelhos, a Bíblia diz que depois de negar Jesus, e Jesus desceu daquela conversa que ele tem com Pilatos e vai dar entrada no seu flagelo, que ele vai ser torturado, a gente pode se dizer, a Bíblia diz que Pedro e Jesus eles se cruzaram, e os seus olhares também se cruzaram. Eu fico imaginando o olhar de Pedro. Eu fico imaginando o olhar de Pedro para Jesus naquele momento. O olhar de arrependimento. Eu imagino que daquele dia até aquele encontro na praia, Pedro não deve ter dormido um segundo. Ele devia estar acabado. Mas Jesus naquela praia ele chama Pedro, Pedro, vem cá, Pedro. Tu me amas? Aí Pedro diz, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele, amo. Pedro, tem certeza que você me ama? Pedro, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. O ensinamento da palavra, meus irmãos, ele é comunitário? Sim, mas também ele é particular. Por isso a importância de nós lermos a palavra aqui, mas também na nossa intimidade. Porque muitas das vezes o que Deus não vai falar com você aqui, Ele vai falar com você quando você fechar o seu quarto atrás de você, a porta do seu quarto atrás de você, se ajoelhar e orar. Muitas das vezes é ali que Deus vai falar com você. Talvez Ele não fale com você aqui. Ele vai falar na intimidade. Por isso que Paulo está dizendo aqui que a Bíblia ela é apta e útil para quê? Para nos ensinar. Assim como Jesus ensinou multidões, ensinou os 12, ensinou os 3, mas ensinou só uma pessoa. Deus está preocupado em nos ensinar. Não só no meio da congregação, mas também de uma forma particular. Deus quer falar ao coração de cada um de nós. Você, quando foi salvo, foi uma coisa pessoal. Você não foi salvo porque você é filho de crente.
Você não foi salvo porque você carrega uma Bíblia. Foi porque Deus tratou com você particularmente. Então Deus, Ele quer nos ensinar. Mas Paulo também vai dizer que a Bíblia é útil para a correção. Quando eu penso em correção aqui, meus irmãos, eu não posso deixar de me lembrar de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele trai, ele toma Betseba, a mulher de Urias, como sua mulher. E nós sabemos todo o desdobramento dessa história. Mas num dado momento, Deus levanta Natã. Então Natã chama Davi e fala: Davi, o que você fez às escondidas, Deus vai fazer com você à luz do dia. Se você for ler o texto mais adiante, é exatamente isso que Deus faz. Ou seja, meus irmãos, Deus, Ele nos corrige. E é maravilhoso a correção de Deus, sabe por quê, meus irmãos? Quando nós vamos para o Salmo 51, e os irmãos me permitam ler um trecho, olha só o que a correção de Deus faz no coração do homem. O Salmo 51, a partir do verso 10, ele diz assim, e o título lá vai dizer assim, olha, para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Olha só o que diz o versículo 10 até o versículo 13. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito instável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, ou melhor, o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Só a correção do Senhor, meus irmãos, tem poder de fazer isso na vida de um homem. Fazer com que ele se volte para Deus. É por isso que Paulo, com muita sabedoria, instrui Timóteo. Olha, Timóteo, essa palavra que é inspirada, apegue-se a ela. Aquilo que você aprendeu, tenha convicção daquilo que você aprendeu. Porque essa palavra ela é útil. Ela vai te livrar das ciladas. Deus, Ele somente corrige, meus irmãos. A palavra de Deus diz, aqueles que Ele ama. Deus corrige a quem Ele ama. E eu não tenho dúvidas que o amor de Deus por Davi era imenso. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque se Deus não tem corrigido o seu pecado, dá uma olhadinha, reveja o seu serviço ao Senhor. Se Deus tem te largado em seus pecados, tome cuidado, volte-se para Deus, para que o seu coração possa ser agradecido, como foi o coração de Davi. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele corrige aquele a quem Ele ama. Mas a Bíblia também vai dizer que as Escrituras Sagradas, elas são úteis para a correção. Paulo, quando prega aos Gálatas, ele deixa o Evangelho prontinho para aquele povo seguir. É só obedecer. Mas quando nós iniciamos a carta de Gálatas, é estranho, né? Porque Paulo diz assim, olha, eu estou surpreso com vocês. Porque vocês abandonaram tão rápido o Evangelho. Para quê? No Evangelho que não é Evangelho. E Paulo ainda diz, olha, mas ainda que um anjo desça do céu e lhe pregue outra mensagem que não seja o Evangelho, que ele seja maldito. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos corrige. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, ela nos traz novamente para o caminho. Há um capítulo no Peregrino, eu não vou lembrar agora qual é, que tem uma imagem que ele narra, que, não sei se é cristão, o fiel está andando no caminho. E ele encontra um daqueles amigos que sempre estão tentando tirar ele do caminho.
E a narrativa diz que cristão, ele está andando, mas ele não percebe que ele está andando, mas ele está se afastando do caminho. Ele tem a ideia de que está andando perto do caminho, no caminho, mas ele está se distanciando do caminho, até que lá na frente, fiel chega e o coloca novamente no caminho que ele deve seguir. Jesus, meus irmãos, é o caminho, a verdade e a vida. É nele que nós devemos andar, e somente nele. Nós, quando formos repreendidos por Deus, nos alegremos, exultemos, que o nosso coração ele se regozije, ainda que seja a pior das repreensões, mas que nós possamos nos alegrar, porque Deus corrige aquele a quem Ele ama. E Paulo está dizendo isso aqui para Timóteo. Timóteo, quando você for um pastor, na igreja onde você assumir, cumpra essa palavra, corrija, repreenda, ensine, para que o povo que estiver sob a sua liderança, Timóteo, possa ver Cristo, não só naquilo que você faz, mas também naquilo que você vive. Porque esse é o grande desafio nosso, meus irmãos. É vivermos aquilo que nós pregamos. Eu acho que não há desafio maior para nós do que nós vivermos aquilo que nós temos pregado. É isso que Paulo está querendo tirar de Timóteo. Timóteo, segue em frente, mas segue em frente segundo a palavra de Deus. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você não seja apanhado sendo adversário do Senhor. E Paulo continua, toda a palavra é inspirada por Deus, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus é útil, meus irmãos, para nos deixar no caminho da justiça, ou seja, no caminho reto, no caminho que leva a Deus. Porque há um ditado muito popular aí que diz, né? Todos os caminhos levam a Deus, não é isso? Talvez você já tenha ouvido isso. É mentira, meus irmãos. Assim como é mentira que uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Isso também é mentira. A retidão está em Cristo. Está na essência e na excelência das Escrituras. Porque, como eu disse, a Escritura, ela aponta para Jesus Cristo. Então, quando nós estivermos ouvindo a palavra de Deus, meus irmãos, não é nenhuma falta de respeito, quando o pastor Paulo, eu, ou qualquer um, o Jonathan, o Sérgio, o Caio, quando nós estivermos pregando aqui, não é nenhum desrespeito seu ir lá e, deixa eu ver se é isso mesmo. Os bereanos faziam isso. Para que aquilo que eles estavam ouvindo servissem de exemplos para a sua vida. E quem estava pregando lá não era Alexandre, não. Era Pedro, era Tiago, era João, eram os apóstolos. Mas nem por isso eles deixavam de ir à Bíblia para conferir que se aquilo que estava sendo dito pelos apóstolos era realmente o que estava nas Escrituras. Você não vai me desrespeitar, ou desrespeitar o pastor Paulo, ou qualquer outro pregador que estiver aqui à frente, se quando nós estivermos falando, você consultar as Escrituras, não. Você deve fazer isso, para ver que se aquilo que realmente nós estamos pregando é o que diz as Escrituras, para que você também não seja apanhado, sendo levado a adorar outro Deus que não seja o Deus da criação, o Deus para qual Jesus Cristo aponta. Você deve fazer isso. Você deve fortalecer a sua fé por meio da palavra de Deus. E Paulo, meus irmãos, ele vai nos dizer que tudo isso, Timóteo, que eu estou te ensinando, é para um propósito. Tudo isso que eu falei com você até aqui, agora de uma forma bem particular, ele tem um motivo. E Paulo vai dizer esse motivo, meus irmãos, no verso 17, quando ele diz assim, olha, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é o motivo da instrução de Paulo a Timóteo. Aí você vai dizer para mim assim, mas Alexandre, eu não vou ser pastor. Paulo está falando para um pastor. Eu não quero ser pastor.
Nem missionário eu quero ser. Eu quero ser só membro de igreja. Aí eu vou te responder assim, mas quem disse para você que as instruções quanto aos falsos profetas, os falsos mestres, o amor ao dinheiro, a liderança da igreja, é só responsabilidade do pastor? Quem disse para você? Como eu disse, Jesus ele ensina a coletividade, mas também ensina em particular. Essas coisas também dizem respeito a mim e a você. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos que estar preparados. Eu vou citar alguns exemplos aqui, eu vou citar nomes. A irmã Vera está aqui conosco. O Adão, a Miriam, agora a Eliane. Eles não podem estar aqui. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que aquilo que eles aprenderam até aqui vai fazê-los preparados para toda boa obra. Porque é responsabilidade deles também defender e pregar o Evangelho. O que eu vou dizer aqui agora não tem nada a ver com o tema que eu estou pregando, né? É só a Escritura, de uma forma geral. A Escritura, meus irmãos, no nosso meio, como palavra inspirada por Deus, ela é tão excelente, que se nós pegarmos os 5 solas, olhe para os 5 solas, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus e soli Deo Gloria. Tira desses 5 pontos a Escritura. Deixa ela ali no canto. Como que você vai conhecer a fé sem a palavra de Deus? Se a palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos para a graça. Como você vai conhecer a graça de Deus sem as Escrituras? Você pode conhecer a graça comum. Apesar do sol não ter nascido hoje, ele está em cima. Em algum lugar tem sol. A chuva que caiu, ela não caiu só na plantação do crente. Ela caiu na plantação do ímpio também. Isso é graça comum. Vamos tirar solos Cristo e vamos olhar para somente Cristo. Como você vai conhecer Cristo se não for pela palavra de Deus? E como tudo isso vai convergir em glória a Deus se não há palavra? Mas agora vamos tomar a palavra de volta e colocá-la como base para tudo isso. Se nós pegarmos a palavra de Deus, meus irmãos, e colocarmos no centro onde ela deve estar, a fé vai ter sentido. A graça vai ter sentido. Cristo terá sentido. E tudo isso convergirá em honra, glória e louvor a Deus. Os 5 solas estão fechados. Por isso que a palavra de Deus, meus irmãos, quando Paulo escreve a Timóteo, o que ele está dizendo, fala, Timóteo, não abandone a palavra. Mais à frente, no capítulo de número 4, ele vai dizer assim, quer ver, olha, no verso 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Não abandone a palavra. Essa é a mensagem que Paulo quer inculcar na mente de Timóteo. Se for preciso, Timóteo, morra pela palavra. Pregue a tempo e fora de tempo. Paulo está na prisão, meus irmãos, não é porque ele é uma pessoa mal vista na sociedade. Paulo está na prisão porque ele está pregando o Evangelho contra as mazelas de Nero. É por isso que ele está na prisão. E muitos cristãos naquele contexto ali, porque nessa época, talvez os escritos de 1 e 2 Timóteo tenham sido escritos em 65 depois de Cristo. E nessa época, Roma pega fogo. 10 das 14 cidades de Roma são totalmente destruídas. E Nero ele tem que dar uma satisfação à sociedade. Então ele pega cristãos, cobre de pinche e coloca para poder iluminar as ruas. Ele joga os cristãos às feras, assim como ele jogou Paulo na prisão, para que ele pudesse ficar bem com a sociedade. É por isso que Paulo está na prisão. Os 17 missionários que foram sequestrados nessa manhã, eles não estão lá porque eles estavam de boa, não. É porque eles têm confrontado o pecado daquela nação e das pessoas que estão ao seu redor.
É por isso que eu quis falar nessa manhã, meus irmãos, sobre a excelência das Escrituras. Porque a Escritura ela tem que ser excelente no nosso meio. Ela tem que ser. Porque se nós tirarmos novamente as Escrituras do centro da igreja, o que será o louvor sem as Escrituras? O que será a oração sem as Escrituras? O que será o batismo sem a Escritura? A ceia, que é a palavra simbolizada, o que serão deles sem as Escrituras? Mas, novamente, se nós voltarmos com as Escrituras para o centro onde ela deve estar, a oração terá sentido, o louvor terá sentido, o batismo terá sentido e a ceia terá sentido. É por isso que a palavra tem que ser excelente. É por isso que a palavra de Deus ela tem que ter primazia no nosso meio. Isso aqui não é por causa de luxo, não. Porque não há outro livro que aponte para os nossos pecados. É esse livro aqui que aponte. Quando eu estava preparando esse sermão, eu fui lá no pastor Heber Campos Júnior, nosso amigo, né, pastor? Que nós tivemos ali na conferência. E ele estava falando sobre os solas. E eu achei muito interessante, meus irmãos, só porque ele disse uma coisa que eu falei, eu tenho que falar isso. Só eu vou falar, mas eu vou citar a fonte. Ele disse o seguinte, eu vou parafrasear aqui, eu não vou falar literalmente, claro. Mas ele disse o seguinte, olha, você pode pegar um tratado de engenharia, de arquitetura, de medicina, ou qualquer outra faculdade. Esse livro, com certeza, ele vai te informar e vai reformar, talvez, as suas ideias. É possível que ele faça isso. Mas só a Bíblia, ela tem poder para te informar, para te reformar e para te transformar. Porque Romanos 12 vai dizer, né? Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse livro é o único livro que vai transformar a minha vida e a sua. Deixa eu ver a hora aqui. E eu preciso caminhar para o final. Antes de fazer as aplicações dessa pregação, eu queria dizer uma coisa com respeito à conferência. Vocês não acham que eu ia sair daqui sem falar da conferência, né? Então, eu quero falar uma coisa da conferência para vocês, e foi uma bênção que eu recebi naquela conferência. Aí você fala, o que foi, Alexandre? Vai vir algum pastor renomado aqui na igreja? Não, não é isso não. Ah, você tirou foto com Nicodemos? Também não, que realmente eu não tirei. Meus irmãos, assim, se você for à conferência fiel, pelo menos foi o que eu vi, você não vai ver uma mensagem como, por exemplo, Gênesis 3:1, que é o pastor está educando a igreja, ele está doutrinando a igreja. Apesar do reverendo Hernandes de Lopes ter feito isso no primeiro dia, quando você vai à conferência fiel, você vai ver líderes falando para líderes. Aí, eu que não sou líder, pego alguma coisa, né? Mas você vai ver isso. E quando eu estava ali, meus irmãos, eu tive a grata surpresa de, isso aí. E eu digo para vocês, sem sombra de dúvida alguma, meus irmãos, a nossa igreja foi abençoada naquela conferência. Sabe por quê? Porque nós estamos no caminho certo. A Bíblia, de todos os pregadores que eu ouvi, nenhum deles desprezaram o ensino da palavra. E nós, e eu estou dizendo agora para a Igreja Batista do Redentor, e nós não temos desprezado os ensinos das Escrituras. Então, regozije-se, alegre-se, porque a palavra de Deus no nosso meio, ela tem tido excelência, que é o que ela deve ter. Nós não estamos fazendo nada demais. Nós só estamos colocando a Bíblia onde ela deve ser colocada. Alegre-se. Nos alegremos, porque Deus tem sido bom para conosco. E eu espero que Ele continue sendo bom a cada dia para conosco. Para que nós possamos continuar neste caminho, que é Cristo. É o caminho que é Cristo, porque essa palavra aponta para Cristo. A excelência das Escrituras é Cristo. E é Ele que vai nos conduzir ao céu. Nenhum outro livro, meus irmãos,
seja qual for, pode ser o catedrático na sua área, nenhum deles trará em um dos capítulos a seguinte frase: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Só a Bíblia é capaz de dizer isso para nós. Só a Bíblia. Então, que nós possamos, meus irmãos, colocar a palavra de Deus não só como um livro a ser citado, mas um livro a ser vivido, para que a nossa vida de fato possa agradar o Senhor, para que a nossa vida de fato possa fazer sentido em tudo aquilo que nós fizermos, para que quando nós olharmos para os 5 solas, aquilo que nós temos vivido realmente possa redundar em honra, glória e louvor ao nosso Deus, somente a Deus. E eu preciso fazer as aplicações daquilo que eu disse para os irmãos. A excelência das Escrituras, meus irmãos, ela nos ensina o caminho de Deus para as nossas vidas. Deus quer que nós nos acheguemos a Ele. Deus veio ao mundo para salvar pecadores por meio de Jesus Cristo. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele, que tenhamos intimidade com Ele. A excelência das Escrituras nos repreende quando nós nos desviamos. Deixe-se corrigir pela palavra de Deus. Alegre-se, meu irmão, minha irmã, quando Deus corrigir o seu pecado, porque é a prova de que Deus te ama. A excelência das Escrituras nos corrige e nos mostra como voltar para Ele. A exemplo de Davi: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação, não retires de mim o teu espírito. Davi tinha consciência, meus irmãos, de que ele tinha traído o Senhor. Mas quando ele buscou o perdão e achou, ele não teve outro comportamento senão: Senhor, me perdoe. Torna a dar-me essa alegria da salvação. E por último, meus irmãos, a excelência das Escrituras nos instrui a como permanecer em Cristo. Que a palavra de Deus, meus irmãos, ela possa cumprir isso em nossas vidas. Eu vou dizer aqui, eu não sei se está em Atos dos Apóstolos, porque Atos fala muito do ministério de Paulo também, da sua vida em Corinto, em Tessalônica, em Éfeso. Por certo, meus irmãos, eu não tenho dúvida de que Timóteo foi um pastor muito bem sucedido. Não porque Paulo o instruiu, mas porque ele seguiu os ensinos da palavra de Deus. É claro que aquele que instrui é importante, é muito importante. Mas muito mais importante daquele que instrui é aquele que inspirou, que é Deus. Que Ele assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?